Bom dia, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher e hoje gostaria de conversar um pouquinho sobre cerâmica e arte. Por isso que a classificação, vamos dizer assim, desse vídeo está como ponto de vista. Faz um tempo já que eu tô com essa ideia de contar um pouquinho a minha opinião, claro, embasada nas coisas que eu estudo e nas leituras e em artigos de teóricos da arte, mas assim, é o meu ponto de vista sobre o posicionamento da cerâmica no mundo da arte. Daí essa semana eu tava lá olhando o Instagram e eu vi um vídeo do Léo Baruch. E achei que ele seria um excelente gancho para começar a conversa sobre a arte. Aí, claro, entrei em contato com o Léo, pedi autorização e se podia utilizar o vídeo. E estava comentando com a minha família, né, o que eu estava pensando de fazer para essa semana para o vídeo do YouTube. Daí meus filhos adolescentes me ensinaram que o que eu vou fazer agora é uma reaction, que é uma análise de um outro conteúdo da rede social. Então, a minha reaction de hoje vai com base nesse vídeo do Léo que eu vou mostrar para vocês. Hoje estou aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre como surgiu a nova coleção Cicatriz. A coleção Cicatriz foi desenvolvida durante a fase aguda da pandemia, uma fase de isolamento, onde todos nós tivemos a oportunidade de uma introspecção e uma reflexão muito grande sobre nossas vidas, sobre nossos medos, nossos anseios. E durante esse período, eu me tranquei no meu ateliê e comecei a enxergar algumas das minhas cicatrizes, que representam nada mais do que as minhas dores, as minhas limitações. E assim surgiu uma grande coleção, inspirado numa proposta de ressignificar a história de cada uma de nossas cicatrizes. O propósito dessa coleção é exatamente convidar você a expor a beleza de suas cicatrizes e histórias de superação, e não escondê-las. A combinação de cordões de couro e peças de cerâmica foram os elementos escolhidos para expressar este sentimento em arte. Eu desejo que cada um, ao olhar para as próprias cicatrizes, possa ressignificá-las de uma maneira positiva, reconhecendo o quanto elas nos fortaleceram e nos ensinaram. O fio condutor da conversa seria assim: qual é o posicionamento da cerâmica no mundo da arte? O que você acha? A cerâmica é arte ou é artesanato? Aquela velha discussão. Ela é arte quando ela é uma escultura? O decorativo é arte ou é artesanato? Porque ele serve para decorar. A arte não tem finalidade. E aí fica essa discussão que eu brinco, que é a discussão sobre o sexo dos anjos. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas antes de compartilhar com vocês a minha opinião, eu queria fazer uma breve, e é breve mesmo, retrospectiva sobre algumas pessoas que alguns são artistas, outros são críticos de arte, que fizeram colocações a respeito desse assunto. E depois dessa retrospectiva, então, eu acho que eu vou conseguir embasar melhor a minha opinião. Eu vou começar com o Duchamp. Quando lá no início do século XX, em 1917, o Duchamp comprou esse urinol e enviou para ser aceito no Salão de Artes, o que realmente ele estava querendo dizer com isso? Qual era o questionamento dele? O que é uma obra de arte? Uma obra de arte é um objeto que foi colocado dentro de uma galeria e dentro de um museu, e por isso ele é automaticamente classificado, elevado à categoria de arte? Onde acontece a arte? Então esse seria o primeiro questionamento. Onde está a arte? A arte é só aquilo que está no museu,
que está exposto numa exposição, numa galeria, num espaço destinado para mostrar arte, ou arte tem um conceito maior que independe do lugar? Essa questão do lugar tem uma discussão que acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre o sítio específico. Sítio específico seria o lugar onde acontece arte. Onde é esse sítio específico? É no museu? É na galeria? É na rua? É na sua casa? Aí começaram a tentar definir esse lugar da arte. Essa definição ela vem evoluindo e atualmente nós estamos num conceito de que o sítio específico ele envolve condições arquitetônicas, sociais, políticas. Ele envolve também a transformação urbana, a transformação social, a memória. Ele envolve a transformação do ser humano, que é a base de tudo isso. Nesse sítio específico, o artista, com a sua obra, interfere na realidade. Dessa forma, eu pergunto: há um lugar específico para que a obra de arte aconteça? Ela pode acontecer fora do museu? Se você disse sim, eu concordo com você. A obra de arte, ela pode acontecer, inclusive, dentro da sua casa. E aí, nesse sentido, a cerâmica está presente. Ainda sobre a questão do local onde acontece essa arte, do sítio de arte. Tem um artista americano chamado Mata Clark, que eu acho que dentre todo o grupo de americanos que lá na década de 60 questionaram e levantaram novamente essa indagação, eu acredito que o Mata Clark, com a obra que ele fez em 1974, ele foi assim um exponencial desse questionamento. Então, o Mata Clark pegou essa serra, foi até o subúrbio de Nova York, cortou a casa ao meio, literalmente desconstruindo o espaço, desconstruindo o concreto, para trazer à tona essa questão. A questão do espaço onde a arte acontece. É claro que a obra dele, ela tem uma simbologia muito maior do que isso. Não é nem meu objetivo aqui discutir especificamente essa obra. Eu só estou utilizando ela como exemplo desse ponto específico. Porque ela envolve muito mais questões urbanísticas, sociais, do momento que os Estados Unidos estavam passando, especificamente essa região de Nova York. Ela envolve muito mais questões e aspectos. Entretanto, na nossa conversa aqui, ela traz muito forte esse aspecto da desconstrução do espaço. E é claro que isso é um eco do que os embreantes fizeram lá antes de quando o Duchamp começou a questionar o espaço do museu, de quando o Léo Castelli começou a enfrentar o sistema de galeristas e de como essa intermediação da obra de arte era feita. E inclusive de quem pode comprar obra de arte, porque a gente ainda tem essa nuvem que paira de que os grandes colecionadores que compram obras de arte em leilões, em grandes negociações. E aí eu te pergunto, um consumidor de cerâmica, ele também não está comprando uma obra de arte? Um segundo ponto que eu gostaria de levantar. A obra de arte é sempre única, exclusiva. Há muitos anos atrás,
que teve início com o Duchamp e depois foi corroborado pelo Andy Warhol, e depois também por Léo Castelli, nós temos aí 3 homens que são artistas e são conhecidos pelos teóricos da arte como os embreantes. Por quê? Porque eles começaram um movimento de questionar esse mundo da arte. Então, o primeiro foi o Duchamp, que questionou o lugar da arte. E aí veio o Andy Warhol, com as suas latinhas das sopas Campbell, e ele questiona o quê? O objeto de arte, ou esse objeto de consumo. Mas a questão é que o Andy Warhol vem questionar a arte, ela tem que ser um objeto único, ou ela pode ser um objeto que é reproduzido. Quando ele traz as latinhas Campbell e faz essa crítica ao consumo da arte, ao que a pessoa que está pagando uma fortuna por um objeto, ele entende o que ele está comprando, ele está comprando aquele objeto, ele está comprando aquilo que o objeto representa. E quando ele pega uma latinha que é reproduzida em larga escala pela indústria e traz aquilo e fala que aquilo é arte, é isso que ele está provocando. É essa reflexão. Essa outra imagem aqui da Marilyn Monroe é também icônica, vocês já devem ter visto. Ele pega um símbolo do cinema de Hollywood, que não tem nada mais comercial do que isso. Ele coloca como um objeto de arte feito com uma técnica totalmente industrial. Ele chama o ateliê dele de The Factory, a fábrica, e produz arte. Ele está chacoalhando todas as bases do que se sabia até então, do que se acreditava que era arte. E isso, se a gente trouxer um paralelo para a nossa cerâmica, olha quanta ideia e quantos princípios a gente pode tirar daí. Um objeto que a gente faz, que é reprodutível, que a gente faz, às vezes em larga escala, sim. A maioria dos ceramistas, para sobreviver, faz um monte de prato, um monte de vaso. E o fato de ser um vaso que vai ser utilizado para colocar planta, que ele não vai ser um objeto simplesmente de adoração, isso desmerece esse objeto enquanto objeto de arte? Porque ele vai se prestar ao papel de receber uma planta ou porque ele está dentro da sua casa, ele deixa de ser arte? Bem, quando o Andy Warhol aparece com toda essa rebeldia, não sem causa, ele traz à tona um deslocamento que a gente chama de deslocamento retiniano, que a arte deixa de ser somente uma questão visual que o olho aprecia, mas ela também tem uma questão conceitual. E nisso o Duchamp também até veio antes do Andy Warhol. Por quê? Porque ele começa a trabalhar com símbolos, com ícones, que é um ícone maior do que a cultura americana, do que as latinhas de sopa e do que a Marilyn Monroe na época, não existe. E aí ele mostra pra gente que a arte, ela trabalha muito mais além do que só os aspectos visuais da cor, da forma, da linha, do ponto de fuga. Ela trabalha aspectos que envolvem também o raciocínio, o entendimento, a simbologia. Veja um exemplo assim bem simples, muito pontual sobre o ponto de fuga. O ponto de fuga é isso que vocês estão vendo, uma regra que existia na antiguidade clássica de que para você fazer um desenho, uma pintura com perspectiva, você tinha que seguir esse ponto de fuga, que era um ponto no seu quadro que você determinava, e todas as linhas convergem para esse ponto de fuga. Então vejam, obras clássicas que respeitam essa regra, que era uma regra primordial. Aí aconteceu lá em 1800, numa feira de Viena. Vocês sabem que antigamente essas feiras eram super importantes, onde os países compareciam para mostrar sua arte, sua tecnologia, blá, blá, blá. Aparece o Japão
com as suas pinturas, sem perspectiva, sem ponto de fuga. Na época, o Japão e a sua arte foram considerados infantis, porque eram desenhos que os ocidentais achavam que eram desenhos chapados. Depois de muitos anos, foi-se a descobrir que esses desenhos, na verdade, eles eram muito melhor elaborados tecnicamente do que os ocidentais. Só que eles respeitavam um outro princípio que tem mais a ver com a questão filosófica do ser humano perante a natureza do que especificamente com uma regra de perspectiva e de desenho, que é o ponto de fuga. Então, veja como a arte, nesse sentido, caminhou se desprendendo da materialidade e indo para uma coisa mais abstrata, uma coisa de entendimento. E aí, quando a gente fala que a arte ela tem uma representatividade, uma simbologia, e claro, hoje a gente tem todos os conceitos da semiótica, do signo, do que representa, conceitos esses que o Andy Warhol já estava trabalhando nessa iconografia quando ele traz as celebridades do momento e coloca numa materialidade que usa a técnica da indústria, serigrafia, estampagem. Ele não está trabalhando com a técnica em si. Ele não está trabalhando com a pessoa em si, com a latinha. Ele está trabalhando com o que representa isso para a sociedade do momento. E hoje, se a gente pegar um jovem que não estudou história, né? Estou falando de um jovem no sentido de que ele não viveu esse momento, então ele desconhece esse contexto histórico, político, social, e você mostra essa obra, ela realmente, assim, ela não vai ter muito significado. Por quê? Porque ela não é só o plástico, ela é muito mais do que isso. E aí hoje a gente tem esses conhecimentos. E agora sim eu consigo voltar para a obra do Léo. Quando lá no vídeo dele, ele compartilha os motivos que levaram ele a fazer um vaso todo recortado, todo remendado, o que significa, qual é essa simbologia, eu te pergunto, isso não é uma obra de arte? Só porque é um vaso que vai colocar flor e que vai ficar na sala da sua casa? Na minha opinião, é sim. É uma obra de arte que tem tanto valor quanto aquela obra que está lá no Louvre, atrás do vidro. Por quê? Porque ela faz um recorte da realidade que nós estamos vivendo, desse momento atual que está mexendo com todo mundo, e ele concretiza, através da linguagem dele, que é a cerâmica, essa interpretação que ele está tendo da realidade atual. Essa simbologia. E ele foi um gancho que eu peguei, mas que tem outros exemplos. Veja, por exemplo, a Selma Calheira, que eu fui visitar uns meses atrás. Ela, quando faz esses homens de barro e remete a toda a questão dos trabalhadores das lavouras de cacau e de tudo que eles passaram e fez um recorte da realidade que aconteceu na cidade dela, mas que é uma parte da história do Brasil, e ela mostra isso, e ela mostra através da grandiosidade do tamanho desses homens. Ela está querendo o quê? Fazer uma coisa assim que é fisicamente um desafio? Não, o desafio da física do tamanho de 6, 7 metros de uma escultura para queimar, isso é uma consequência. Ela está querendo mostrar a grandiosidade desses homens, a força dessas mãos que aram a terra. É a força do brasileiro, é a mesma força que fez o Cândido Portinari pintar aquele trabalhador na lavoura de café com mãos e pés enormes. É disso que eu estou falando, é dessa expressividade. E aí, porque é uma escultura
feita de uma argila terracota, que a gente no Brasil tem essa mania de achar que a argila terracota não é boa, porque é uma argila de baixa temperatura, porque fazia filtro de barro, porque ela está queimada em baixa temperatura e porque ela não tem um esmalte XYZ, porque ela está lá no meio da floresta, ela não é uma obra de arte, é uma super obra de arte. É uma instalação maravilhosa que arrepia, gente, eu arrepio, juro por Deus, só de falar, de lembrar dessa energia que tem ali. Aí a gente tem um clássico da cerâmica brasileira, que é o mestre Vitalino. Esse mestre Vitalino que fazia essas figuras que muitos consideram simplórias e que hoje são largamente reproduzidas no Nordeste brasileiro, e qualquer pessoa que vai consegue comprar isso como souvenir. Isso daqui é o que? Artesanato? Eu ouso dizer que a partir do momento que o mestre Vitalino teve a ideia de pegar uma matéria, que é a argila, e transformar aquilo em figuras que representam o dia a dia dele, o que ele vê, o que ele vivencia, o que o povo dele tem de melhor, de mais iconográfico, de mais simbólico, é uma arte, sim. É uma forma de expressividade artística. Por que não? Porque é feito de um barro simples e porque tem os traços simples, não tem a pincelada assim, não tem o impressionismo que você tem que se afastar para enxergar. Por quê? Hoje, a questão da arte, ela não está ancorada, ela não está relacionada, acorrentada somente nesses aspectos da Escola de Belas Artes de Paris, que olhava as cores, a sombra, o chiaro escuro, todos aqueles conceitos que eu não estou desmerecendo, mas são conceitos pictóricos ligados à pintura que são bacanas, interessantes, que os pintores e artistas e escultores, eles têm o seu mérito, sim, claro que eles têm, mas que não é só isso. A gente já caminhou, a gente já descobriu outras coisas. Aí se você vem me falar, e aquela figurinha que é igualzinha do mestre Vitalino, mas que ela está sendo reproduzida por molde de gesso de uma pessoa que nem sabe direito o que está fazendo, aí sim é um artesanato. Na minha opinião, não é uma verdade absoluta. Eu estou compartilhando com vocês conclusões que eu cheguei em decorrência das leituras e das aprendizagens e dos estudos. E pode ser que eu mude também, porque se Deus quiser eu vou continuar aprendendo muito mais e pode ser que eu reveja muitos pensamentos, mas hoje é assim que eu penso. Aí tem um outro artista, arte ceramista, que eu assim acho o trabalho dele magnífico. Eu já mencionei ele no meu vídeo sobre terra sigilata e agora eu vou mencionar de novo. Shamai Samgibshi, eu tive a honra de conhecer em Taiwan. Ele é um homem fantástico, um ceramista assim maravilhoso, uma pessoa incrível e de uma sensibilidade ímpar. Qual é a poética do trabalho dele? Ele viaja o mundo inteiro ensinando, dando workshop e vai recolhendo a argila dessas partes do mundo, desses locais onde ele viaja. Aí ele faz terra sigilata com essas argilas e nos trabalhos dele ele usa as terras sigilatas feitas a partir de argilas do mundo inteiro. A peça dele, vocês olhem aqui, ela tem harmonia, ela tem muita técnica envolvida, tem equilíbrio, tem ritmo, sim, tem tudo isso. Todas essas questões formais que a gente normalmente recorre para classificar, para avaliar, para analisar uma obra de arte. Mas essa peça tem muito mais do que isso. Tem a representatividade de todas as argilas de várias partes do mundo numa só peça, juntas. Tem o questionamento de para que essa divisão com base na religião, na etnia, para que essa diferenciação? O Shamai é judeu. E claro que toda a história
que o povo dele viveu está intrínseca nele. E é isso que ele está trazendo nesse vaso. É essa união dos povos, porque no final é tudo ser humano. É tudo terra, é tudo argila. Não importa a cor. Todos juntos aqui, reunidos nesse vaso, resultam nessa harmonia, nessa peça. Todos nós juntos somos seres humanos, estamos na Terra, ponto. Então, toda essa questão da materialidade dessa peça, ela é só um instrumento para quê? Para algo maior, para o símbolo que ele está querendo mostrar com o trabalho em cerâmica dele. Então, esse vaso, ele é muito mais do que um enfeite, do que uma peça, um container que vai receber uma flor ou um arranjo. Ele está representando uma ideia. Aí, nesse sentido, eu tenho uma sugestão de leitura, para quem gosta de ler, de um livro chamado Confrontational Ceramics, da Judith Schwartz. Esse aqui é o livro, em que ela, a partir de obras de cerâmica, ela vai fazendo uma narrativa sobre a simbologia dessas obras, e ela divide as obras de arte feitas em cerâmica, de uma maneira geral, em 3 grandes correntes. Aquelas que estão ligadas à ideia da questão social e da própria condição humana, são obras mais introspectivas, que o artista olha para dentro de si, e aí nesse ponto eu acredito que seria, por exemplo, a obra da Selma, a obra do Chamay, a obra do Léo, do Mestre Vitalino, que são questões relacionadas à sociedade e à maneira como eles se sentem, a condição humana deles perante essa situação social. Tem um segundo grande campo, que seriam as questões relacionadas à psicossexualidade e à sexualidade. E o último ponto está relacionado com o meio ambiente. Bem, essa é uma classificação que a autora utiliza, mas independente de você gostar ou não da classificação e aceitar, a questão é que o livro é muito interessante no que diz respeito à cerâmica como arte, como escultura. É bem bacana, vale a leitura. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo aqui, agradecer a quem assistiu, a paciência de me aguentar elucubrando aqui, viajando nas questões filosóficas da cerâmica enquanto arte. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns questionamentos que eu me faço. Primeiro, em relação ao lugar. A obra de arte precisa estar na galeria e no museu? Ela não pode estar na sala da sua casa, na sua varanda, na sua cozinha? A obra de arte precisa ser um objeto só que recebe adoração e apreciação? Ele não pode ser utilizado nunca? Ele não pode se prestar o serviço de receber uma flor, de conter um alimento? Nesse ponto, assim, eu coloco no meu site que os objetos de cerâmica estão divididos em útil para a alma e útil para o corpo, porque a obra de arte, para mim, a arte é sempre útil. Ou ela faz bem para minha alma, para o meu olho, para minha elucubração, para o meu pensamento, para minha apreciação, para o meu ócio, ou ela faz bem para o dia a dia, para o corpo, para as coisas concretas. Isso quem vai decidir sou eu. Então, as peças que eu faço, quem decide como vão ser utilizadas é a pessoa que compra. Pode colocar no centro de mesa, pode utilizar como boleira, pode colocar no banheiro com toalhinha, não sei como a pessoa vai usar. Pode pendurar na parede. It's up to you. É isso que eu sempre digo. Então, os meus questionamentos são esses. E uma obra, um objeto que ele é largamente reproduzido, como os pratos que a gente faz, como os vasos que a gente faz, ele desmerece o selo, a estampa e a classificação de obra de arte só porque ele tem vários iguais? A obra de arte ela é sempre única?
Eu acho que tudo que a gente viu agora nesse vídeo e nessa enxurrada de informações e levantamentos das coisas que me fizeram pensar e chegar a esses questionamentos podem dizer um pouquinho sobre a minha opinião. Espero que vocês tenham uma boa semana e cheia de pensamentos também frutíferos que refletam na produção e na obra que vocês vão fazer durante esses dias que virão. Tchau! Se você gostou, curte, compartilha com quem é meio doidinho como eu, que também gosta de ficar pensando nessas questões. Há muitos anos atrás, um movimento que começou com Duchamp e depois veio ser corroborado, o consumidor da arte e o próprio artista.